Bom, boa noite. Vamos iniciar, então, mais uma reunião nossa do Estudo de Mateus, né, no capítulo 15. Nós estamos aí na passagem conhecida como a segunda multiplicação dos pães e peixes, entre os versículos 29 e 39. Esses dias um companheiro da internet me perguntou, olha, lá em João, né, não sei se foi em João, Lucas, aparece essa passagem, menciona grama, tal, o que significa grama. Acontece que essa passagem, gente, só em Mateus ela é mencionada 2 vezes, e acontece ser mencionada também em outros evangelhos, porque possivelmente ela aconteceu em mais de uma ocasião, e ela aconteceu em mais de uma região também. Essa específica que nós estamos vendo aqui, entre os versículos 29 e 39, ao que parece, ela se deu no deserto, ali entre a região de Tiro e Sidom e a região da Galileia, do Mar da Galileia, né? Em algum ponto ali, Jesus subiu em uma colina, em um monte, e ali ele fez uma pregação de 3 dias, ou seja, foi um evento, né? E a certa altura se deu novamente o milagre da multiplicação de pães e peixes. Então, é muito difícil você fazer uma análise assim, imaginando que foi um evento só narrado várias vezes. É o contrário, ele é narrado várias vezes, porque ele aconteceu várias vezes, né? Então, o que a gente tem que fazer é, em cada uma dessas passagens, pegar o fio da meada, pegar aquela essência que o evangelista quer alcançar na passagem que ele está narrando, né? Mateus faz isso 2 vezes. Na segunda vez em que ele faz, ele tem um objetivo, né? E a gente tem, nas últimas semanas, explorado esse objetivo central para a segunda narrativa. Bom, então hoje nós vamos iniciar com o versículo 34, né? Jesus já, no processo empático, ele já se compadeceu da necessidade do povo, da fragilidade do povo, né? Ele já identifica tanto a carência do pão material, as carências materiais todas, né? De uma população muito pobre, muito carente, quanto as carências espirituais, que essas seriam compartilhadas pelos leitores, os futuros leitores da passagem narrada, né? E aí, então, os discípulos apresentam, a gente viu isso semana passada, um problema para Jesus. Olha, onde é que a gente vai arrumar alimento para esse povo todo aqui no deserto, né? E eu me lembro que a semana passada nós discutimos o sentido do deserto, porque o deserto aí é o local de travessia, o local de passagem, né? Então, o deserto representa não só um onde, como representa também um quando, né? Ou um enquanto. Porque é aquela passagem entre o berço e o túmulo, né? Assim como no deserto é a passagem, por exemplo, né, entre a Galileia e a Síria, entre, né, o Egito e a Palestina. Então, tem um intervalo ali de travessia, de jornada, de peregrinação. E esse intervalo é difícil. É cercado de perigos, de hostilidades. Então, uma perfeita metáfora referente à encarnação. O onde é o mundo, é o ambiente físico, né, da encarnação, e o quando é esse período, né, essa travessia entre o berço e o túmulo, né, entre o nascer e o desencarnar, tá certo? Aí Jesus então responde para os discípulos, né, Jesus lhes diz, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Olha, Jesus lhes diz, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Né? Lembrando que esse peixe que eles mencionam aí era o peixe desidratado, peixe salgado e desidratado, o peixe seco, né? Não havia outra forma de conservação. Então, era basicamente o carboidrato e a proteína que eles tinham disponível ali, a base da alimentação deles, né? O pão e o peixe seco.
Esse quantos aí, né, é algo muito próprio da metodologia que a gente está estudando. Ficar atento para quantidades, né? Ele menciona quantidades. Aí a gente tem que ir no 7 ou nos poucos, né? Como nós já estudamos o número 7 em algumas ocasiões, né? Um numeral cabalístico, né? Ele é estudado na Cabala, na tradição mística da Torá. Hoje eu queria me ater a uma outra indicação de quantidade que aparece no versículo, que é esse poucos, porque é o que nos importa, né? A palavra-chave vai ser esse poucos. Tudo na Palestina, especificamente na Galileia, era pouco, né? Tudo é diminuto, tudo é limitado, tudo é escasso, tudo é pequeno, né? Então, quando você pensa em Cafarnaum, é um vilarejo pequeno, as casas são pequenas, né? As famílias têm poucos recursos, as famílias são pobres, né? O poder, o prestígio da região é praticamente nulo, então há pouca voz, né? Social ou política, numa região também geograficamente pequena, né? A menor província do Império Romano era a Palestina. Então, essa referência à pequena quantidade, ou à dimensão pequena, ao volume pequeno, ao curto prazo também, né? Isso que a gente vai estar explorando hoje, né? Onde falta tudo, onde tudo é pouco, onde tudo é menor, Deus precisa constantemente fazer milagres, né? Deus precisa multiplicar tudo, precisa redimensionar tudo, precisa ampliar tudo o tempo todo. É uma região, é um grupo de pessoas onde o milagre da multiplicação de pães, de peixes, de vida, de fôlego, de ânimo, precisa acontecer o tempo todo, né? É uma condição. Há uma necessidade profunda de que Deus ponha a mão, de que Deus atue, para converter a escassez em abundância, a pobreza em prosperidade, o pouco em muito, o pequeno em grande, né? O curto em longo prazo. Então, Deus precisa atuar o tempo inteiro. Essa passagem, especificamente esse versículo, vai explorar isso, tá bom? Bom, vamos ver um pouquinho aí, então, a palavra, como ela aparece no versículo, né? No versículo, né? Oligos, né? Que quer dizer pouco, algo limitado, algo diminuto, algo restrito, né? Todas essas traduções são possíveis para a palavra. Só que hoje eu vou, além do grego, que é como ela aparece no texto, né? No Codex, que foi traduzido e que a gente está utilizando, as traduções que a gente está utilizando, o que poderia ser, ou que possivelmente foi, a palavra dita em hebraico-aramaico, né? Em aramaico, que no caso aqui é mizawar, ou mizaior, né? Isso em hebraico é um pouco, é bagatela, é filigrana, é alguma coisa em quantidade pequena. Tá? Essa palavra, que possivelmente é a que foi pronunciada pelos discípulos em resposta a Jesus, ela vem de uma raiz hebraica, que é o zair, né? Que é um pouco, mas em volume, quantidade, tamanho, tempo, tudo isso vale, tá? É uma quantidade pequena, tanto em volume, quanto em quantidade, quanto em tamanho, quanto em tempo, quanto em extensão. Então, tudo que se refira ao pouco, ao escasso, ao limitado, ao diminuto, é o que diz respeito a essa palavra. Aloísio, por que um estudo sobre esses conceitos é importante para a passagem que nós estamos analisando? Esse sentido espiritual do pouco
a gente vai buscar nas referências cruzadas, né? Nas outras referências bíblicas. Então, por exemplo, lá em Isaías, quando Isaías vai falar sobre a palavra do Senhor, sobre o discurso de Jesus, sobre o verbo de Jesus, lá no capítulo 28 do livro dele, no versículo 10, ele diz assim: pois é preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, norma sobre norma, um pouco aqui, um pouco ali, né? Então Isaías vai falar sobre como de grão em grão Jesus foi alimentando a humanidade, né? Num espaço curto de tempo, ele foi gotejando, né? Isaías está falando de homeopatia verbal, né? Como homeopaticamente, Jesus foi trabalhando com a menor parte, né? Com a quinta essência, né? Com o micro do micro do micro, né? Eram frases ditas, eram discursos curtos, eram gestos, movimentos pequenos, tudo de pouquinho em pouquinho, né? Mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, né? Norma de vida sobre norma de vida, e em 3 anos, né? Minuto a minuto, segundo a segundo, hora por hora, dia após dia, né? Em Cafarnaum, em Betânia, em Jerusalém, Jesus foi liberando o seu pólen pela atmosfera espiritual da terra, né? E fecundando a terra inteira, né? Isaías está falando justamente disso. Jesus não precisou de muito tempo, não precisou de muitos livros, não precisou de muitos seguidores. Tudo foi pouco. Foi pouco tempo, poucos discursos, com poucos seguidores, e aí fermentou, né? Um pouquinho de fermento na massa faz ela crescer, né? E isso me lembrou a passagem em Mateus, que nós já estudamos, inclusive, capítulo 13, versículo 31 e 32, lá na parábola do grão de mostarda, que inclusive a expressão aparece de novo depois, né, quando Jesus vai falar de fé, mas eu queria voltar nessa parábola, né? E contou-lhes outra parábola, quando Jesus está falando do reino de Deus, ou reino dos céus. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, ou um arbusto em algumas traduções, né? De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Aqui, gente, o que chama atenção nesse versículo é a dimensão do grão, né? O tamanhozinho do grão de mostarda, né? Eu estou dizendo isso porque há uma controvérsia se é uma espécie, uma variedade de mostarda ou outra, né? Se for uma variedade ali da Palestina, é uma hortaliça, um arbustozinho do tamanho de uma pessoa, né? Se for uma variedade lá da Pérsia, pode ser uma árvore que é maior que um homem montado a cavalo, é o que se diz, né? Não importa o tamanho da planta final. O que importa é que seja ela um arbusto, seja ela uma grande árvore, partiu de uma coisa muito pequenininha, né? Um grãozinho muito pequenininho, que é o grão de mostarda. Então, essa discussão que Jesus acende sobre o pouco que pode se tornar muito, o pequeno que pode se tornar grande, né, o escasso que pode se tornar próspero, essa discussão aparece mais de uma vez no discurso do Cristo, porque ela é central, né? Normalmente, quem nasce em condições muito adversas, espíritos que reencarnam em condições muito adversas, socialmente adversas, né, espiritualmente adversas, tendem a ter uma autoestima muito afetada e se sentir muito pequeno, mas pequeno no sentido de impotente, né? As impossibilidades
parecem intransponíveis, né? Invencíveis. Jesus precisava nutrir no psiquismo dessa multidão o sentimento de possibilidade, de poder, de potência. Olha, você é pobre, mas pode ser feliz mesmo nessa pobreza. Essa pobreza pode gerar um bem-estar íntimo que a riqueza de outros não gera. Você nasceu num lugar pequeno, mas desse lugar pequeno vai surgir um reino para a humanidade inteira. Você nasceu sem voz social, mas a sua voz espiritual vai ecoar por séculos. Então, Jesus alimenta a autoestima desses discípulos, dessa multidão, para que ela se sinta grão de mostarda. Mas um grão de mostarda que, com o milagre promovido por Deus, com as mãos de Deus postas em ação, se expande, cresce, né, abunda. Esse é o tópico central da passagem que nós estamos estudando e que a gente foi buscar lá no grão de mostarda, tá bom? Aí, então, hoje nós vamos fazer um exercício disso, porque vai servir até para a gente refletir um pouco sobre o miudinho, sobre o que a gente faz, né? O próprio nome do estudo sugere essa discussão. É miudinho, é pequeno, é um encontro só por semana, é um versículo só, mas quem está envolvido nisso há 11 anos, né? Muitos de vocês, o pessoal que acompanha de casa sabe o que isso se torna na vida da gente, né? O impacto que isso tem na vida da gente, como isso cresce e muito, multiplica e muito, né? Então, o Emmanuel tem um livro que se chama A Semente de Mostarda, é um livro pequenininho com mensagens muito pequenininhas. E lá na introdução, ele faz uns comentários sobre a obra que acho que cai como uma luva para o nosso estudo, para o trabalho que a gente realiza, né? Então, ele, no primeiro parágrafo, ele já diz assim: são trechos significativos e curtos que lhes forneçam a compreensão da vida. Então, olha, ele está falando do texto dele, mas valeria para qualquer estudo nosso aqui. Trechos, o que a gente faz aqui? Nós estudamos trechos significativos e curtos que fornecem para nós uma compreensão da vida. O trecho é pequeno, a palavra é pequena. Hoje nós estamos estudando uma palavra, e uma palavra que faz referência ao pouco, né? Poucos. Só que isso traz para a gente uma compreensão da vida que não é pequena, que não é pouca, né? Que não é escassa, que não é diminuta, que não é limitada. A gente, a partir desse pouco, dessa frase pouca, dessa palavra pouca, a gente tem uma compreensão ampla, extensa, abundante, né? Exuberante, de algo que é maior que tudo, né? Porque é tudo em si, que é a vida. Em seguida, o Emmanuel diz: reflexões rápidas e pensamentos longos e profundos. É interessante, né? Como se você pensar no nosso estudo, por exemplo, que dura 1h e 15, é uma reflexão rápida, né? É um estudo de 1 hora. Eu sei que o pessoal hoje está acostumado a pílulas, né? Tem pílulas de 5 minutos, videozinhos de 5 minutos, pode até ser menor que 1 hora, pode ser 5, 15 minutos. Mas a questão não é essa. Não é a reflexão do momento, mas os processos que ela vai desencadear a longo prazo e a profundidade desse processo que é alcançada no íntimo de cada criatura. Então, depois do estudo, depois que a gente diz o assim seja, na prece final aqui, por exemplo, a gente vai para casa, ou fica em casa, né, no caso de quem está acompanhando pela internet, e as reflexões, elas duram dias, a semana inteira, meses, às vezes anos. E à medida que essas reflexões vão se delongando, elas vão aprofundando, vão mergulhando na intimidade da gente e chega a lugares
que nós não poderíamos suspeitar, nem que existissem dentro de nós, né? Daí o Emmanuel fechar essa introdução dizendo: o diálogo de nossos próprios sentimentos com os nossos raciocínios, então esse pensamento longo e profundo é isso. É o sentimento e a razão dialogando, batendo um papo. É uma conversa entre cérebro e coração, né? Ensinando-nos a extrair os melhores e mais autênticas conclusões, as melhores e mais autênticas conclusões a nosso próprio respeito. Isso é macro, isso é grandioso, isso é apoteótico, isso é gigantesco, né? Você chegar a conclusões ótimas, a conclusões excelentes sobre você mesmo é alguma coisa que, do ponto de vista espiritual, é de dimensão absurda. E é uma dimensão absurda, é uma coisa grandiosa que partiu de um processo pequeno, simples, pouco, né? Ler um livro, ler uma mensagem, ler uma frase, conversar sobre ela com amigos durante 1 hora, né? Assistir um vídeo do YouTube, e a partir dali, essa melhora na qualidade do autoconhecimento é alguma coisa que a gente muitas vezes não pode dimensionar, né? A princípio, não. Só lá na frente a gente vai ter noção do que foi. Tá bom? Essa é a introdução do livro Semente de Mostarda. É o Emmanuel dizendo, ó, esse livrinho pode ser pequenininho, mas preparem-se, apertem os cintos, porque ele vai... Esse pequeno livro, essa Semente de Mostarda, vai abalar as estruturas de vocês. E aí ele parte para as mensagens, todas curtíssimas. Eu fiz questão de selecionar as mais curtas. Hoje, como a proposta é essa, mostrar como do menos a gente alcança o mais, eu não vou utilizar outro livro, somente ele. Tá bom? Lá no capítulo 2, intitulado Ação, o Emmanuel diz assim: os ensinamentos de Jesus, o nosso Divino Mestre, estão sempre iluminados, olha, referência à luz, para a compreensão do nosso entendimento. Olha, os ensinamentos de Jesus, então eu sublinhei isso, a palavra de Jesus, o discurso de Jesus, ilumina zonas obscuras da nossa intimidade. É como se de um foco de luz diminuto, né, surgisse luz para uma cavidade, uma cava, uma caverna, né, uma cripta interior escura, né, cheia de riquezas, cheia de tesouros, cheia de virtudes, desconhecidos. E são desconhecidos porque estão na escuridão. E aí surge uma frase de Jesus, um versículo do Novo Testamento, como luz, como lanterna, como clarão, né, fagulha de luz que vai clarear tudo. Nosso Divino Mestre tomou a imagem da montanha, né, então, explicando o grão de mostarda ainda, né, quando Jesus fala, né, se vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, né, você diria para essa montanha, mova-se, ela se moveria. Então, o Divino Mestre toma a imagem da montanha como significado a nossos hábitos e preferências. Muitos defeitos que ainda nos caracterizam pesam sobre nós por montes de imperfeições que precisamos remover do mal para o bem. Então, é a grande imagem, né, do efeito que o Evangelho tem na nossa intimidade. Você descobre com essa claridade também que ali dentro, além de virtudes e tesouros desconhecidos, qualidades desconhecidas, existem também defeitos desconhecidos, velhos hábitos, né, imperfeições, que porque eram desconhecidos foram se avolumando e se agigantando. E hoje são montanhas espirituais a serem movidas. E com um gesto diminuto, pequeno, de boa vontade, ou de vontade, né, você consegue
mover esse entulho, esse montouro íntimo, né? Um esforço do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa de muito. Se você pretende observar o poder de um agente pequenino, olha, o poder de um agente pequenino, aqui ilustrado pela semente de mostarda, né? Mas que pode ser uma palavra, um abraço, né? Um silêncio, um livro, uma canção. E aí o Emmanuel continua. Qual a semente de mostarda? Sobre um corpo extenso de dificuldades que o desorienta e perturba, acenda uma vela pequenina diante da escuridão. Então você tem lá um salão escuro, você acende a chama de uma vela. E o resultado é o que a gente pode constatar sobre o impacto do pouco sobre, né, aquela carência de luz. Aquele pouco, em ambiente de carência, se torna muito, né? Se torna precioso e grandioso em função da carência. No caso da escuridão, a carência de luz. Onde falta luz, a chama de uma vela significa muito, né? Semente de Mostarda ainda, o livro do Emmanuel, também no mesmo capítulo 2, a ação, o Emmanuel diz assim, os pensamentos assemelham-se a tintas coloridas. A ação é o pincel que formará os quadros em que passarás a viver. Então, olha que coisa linda. Você tem uma imagem, né? Depois que ele trabalha com a imagem da luz, ele vem com a imagem, a imagem da estampa, do quadro pintado, né? Então, a ideia, o bom pensamento, é a matéria-prima, é a tinta que você vai utilizar para pintar. Só que sem o gesto diminuto, né, de passar um pincel molhado na tinta na tela, aquele gesto do primeiro traço, do primeiro golpe de pincel na tela, não surge a obra magnânima, a obra genuína, né? Uma Mona Lisa surgiu a partir de um primeiro golpe de pincel, né? E aquilo que você vai edificar com a regra sobre a regra, né, que o Isaías mencionou antes, né, o pouco sobre o pouco, a tinta sobre a tinta, o pincel sucessivamente passando, né, pequenos gestos, pequenas pinceladas na tela, de pouco a pouco, pinta o cenário, e é nesse cenário que você vai viver. Então, as pequenas atitudes nossas que surgem dos pensamentos mais nobres é que vão criando o espaço de viver, né? A cena em que nós moramos, a paisagem em que nós nos inserimos. Por isso que cada golpe tem que ser bem pensado, cada gesto, cada movimento de punho tem que ser bem pensado, porque vai ser um ambiente sublime ou inferior segundo a boa ou má vontade que eu empreguei na construção da obra. Certo? Perdão, pulando aí um slidezinho. Ainda na semente mostarda, capítulo 17, necessidade para o bem. Então, uma outra mensagem lá adiante no livro. Eu li esse livro, gente, numa tarde, uma delícia, mas é um livro para você carregar no bolso e ler no ponto de ônibus, na fila do supermercado, em vez de ficar implicando com as pessoas e criticando a vida, você pega esse livro, tira ele do bolso e ali você vai encontrar uma mensagem curtinha como essa, que diz assim, a treva noturna é necessária para que se veja, mesmo de longe, o império das estrelas. Olha, a pouca luz é importante para que você veja muita luz, né? Porque não há expressão maior de luz que um sol, que uma estrela, né? Que uma esfera de radiação luminosa. Mas é necessário, às vezes, o pouco na Terra
para que você enxergue o muito no céu. É necessário, às vezes, a escassez ou a convivência com a dificuldade, o desafio, ou a convivência com a hostilidade no deserto, né, a escuridão local, para que os seus olhos busquem a luz. E aí, buscando a luz no meio da escuridão, o movimento, né, vertical, o movimento de busca nas alturas, no além terra, né, é que vai promover esse encontro da nossa retina com o céu estrelado, né, com os luminares que Deus deixa no mundo para nos lembrar que não há escuridão absoluta. E que, de certa forma, é a escuridão que nos permite isso. Fica fácil a gente observar isso quando você vai na roça, né? Na roça, onde falta luz elétrica, onde tem menos luz, né? É que você enxerga o céu mais bonito. Não é assim? Que as estrelas aparecem todas. Na cidade você tem muita luz, excesso de luminosidade artificial, você não consegue enxergar bem o céu estrelado, né? Então, se você se encontra num período de crise, num período sofrido, num período difícil, um período desafiador, entenda que você está passando por uma noite espiritual. Ergue o olhar, busca o céu, e aí você vai enxergar a abundância de luz que esse céu te reserva. Tá bom? Ainda no livro A Semente da Mostarda, capítulo 22, permanência imperecível. Parece um pleonasmo, gente, quero chamar a atenção para o título dessa mensagem, mas é uma espécie de reforço, né? Daquilo que permanece, daquilo que não perece, daquilo que é para sempre, né? E o para sempre é muito tempo, né? Então, ó, o desejo na vida pode desaparecer na morte do corpo. Então, o desejo, o prazer do corpo, é pouco. É pouco no sentido de que dura pouco. Tem a duração no corpo. Mas o amor, que é luz na alma, permanece. Ó, permanência. Além do corpo, na união imperecível. Então, olha que interessante. A experiência no corpo, que é pouca, a experiência, muitas vezes, da atração física, que é pouca, vai promover encontros espirituais entre corações, entre um homem e uma mulher, por exemplo, que vai desenvolver emoções, sentimentos, o amor, que é muito, que perdura, que ultrapassa a morte, que prossegue para a eternidade, né? Então, tudo que nasce, às vezes, do diminuto, do limitado, do pouco, pode se converter em algo maior. Agora, é claro, se o milagre não acontece, se Deus não põe a mão, ou se a gente não permite que Deus ponha a mão, fica restrito ao pouco. Ou seja, é só prazer no corpo, né? É só sensação. É necessário que esse pouco seja com Deus. É necessário que esse romance físico, a gente está pensando aqui no caso do amor afetivo sexual, né, dos casais, né? É necessário que esse pouco físico, essa sensação física, seja com Deus. Porque aí Deus faz o milagre, transforma o pouco em muito, transforma o desejo em amor, né? Transforma o corpo, o prazer do corpo, na felicidade do espírito, né? E aí nós finalizamos, né, com uma passagem no livro de Reis. Essa passagem ela é análoga da multiplicação de pães e peixes, até porque ela se deu ali na mesma região, próximo a Tiro e Sidom e a Galileia, com o profeta Elias, né? Ele encontra uma viúva que estava com uma criancinha morrendo, ele pede alimento para ela durante o período de seca, né? Aquela seca profética de Israel, do reino de Israel, que acometeu o reino de Acabe. E aí o Elias pede um pouco de farinha, um pouco de pão para ela, e ela fala, olha, eu só tenho esse pouco de farinha aqui, que eu ia fazer um pãozinho
ia comer com meu filho e esperar a morte, porque não ia ter mais. Ou seja, os últimos gramas de farinha que ela tinha. E o Elias fala para ela, faz esse pão, pega esse punhadinho de farinha, faz esse pão e traz para mim, que eu vou comer, e aí o milagre vai acontecer, né? E aí no versículo 15 do capítulo 17, do primeiro livro de Reis, diz, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Comeram ele, ela e a sua casa, a sua família, muitos dias. Muitos dias. Ou seja, é um milagre de multiplicação. No caso aqui, da multiplicação da farinha, né? Do azeite da farinha. Esses pães foram multiplicados. Isso me lembrou, né? Essa frase do samba, do samba brasileiro, né? Do samba moderno brasileiro. O pouco com Deus é muito. E o muito sem Deus é nada. Quem disse isso? Este galã, né? Com este olhar 45, né? Esse charme que veio de Xerém, no subúrbio do Rio de Janeiro, nosso querido Zeca Pagodinho, né? Então ele sintetiza, né, o poder da arte, né? Sintetiza todo esse estudo que a gente fez com esse versozinho, que é um ditado, não dá para atribuir muito a uma pessoa só, é um ditado popular, mas que ele colocou num pagode dele, né? Virou refrão de um pagode dele. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada, né? Basicamente o slogan que sintetiza o nosso estudo de hoje, tá bom? Sigamos com esse lema em nossa vida. Sempre, tudo que for diminuto, tudo que for pouco, tudo que for escasso, a gente põe na mão de Deus e Deus transforma em tudo. E muitas vezes a gente acha que está com muito, mas esse muito, né? A casa é enorme, o carro é enorme, a empresa crescendo, mas se for sem Deus, isso não é nada. Tá bom? Grande abraço para todo mundo e até semana que vem.